Glória a Deus. Serviço, saúde, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos ouvir legal? Glória a Deus. Queridos, quero louvar o Senhor primeiramente pela oportunidade a qual Ele me concedeu de poder estar aqui, ministrando em vossos corações. A palavra não é minha, a palavra é do Eterno. Nós somos uma ferramenta, né? Um instrumento nada faz sozinho, né? É interessante é que o Daniel está ali, está com a guitarra, não é legal? Está vendo? A guitarra está parada, a guitarra é um instrumento. A glória não é da guitarra. Agora, Daniel, faz um som legal aí. Faz um som legal. Vocês vão entender já já. Ó, faz um som legal. Agora para. Parou. O instrumento só não produz nada, mas aquele que manuseia o instrumento, de novo. O que eu quero dizer com isso, queridos? O pregador, vocês que louvam, adoram, o culto ao Senhor, Ele nos usa. Nós somos, queridos, tão somente instrumento. Um instrumento nada é, sozinho não produz nada. Mas aqueles que usam o instrumento é digno de toda a glória e de toda a adoração. Amém? Eu quero louvar a Deus antes de ler o texto com vocês, porque é uma oportunidade maravilhosíssima, ao qual 78 anos de ministério. Que honra de poder estar ministrando no aniversário dessa igreja, ao qual fiz parte da minha infância, né, e muitos outros que adoram o Senhor, e vocês, os remanescentes, estão aqui cultuando ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Abra sua Bíblia, por favor, no livro cujo tema me foi dado, que é Amós, no seu capítulo de número 5, no seu verso de número 4. Amós, capítulo de número 5, verso de número 4. Enquanto vocês vão procurando, eu quero louvar ao Senhor pela vida do anjo da igreja, pastor Manuel, um tio, grande homem de Deus, no qual o Espírito Santo tocou ele, e ele me fez esse convite. Também louvar a Deus pela vida de alguns irmãos que aqui se encontram na casa, Diaconisa Rosa, os irmãos Dona Ângela, os irmãos, né, da igreja Monique, Deus abençoe. Francisco, Diácono Francisco, minha tia Alzira, minha prima Joel, Deus nos abençoe em Cristo, né? Está comigo ali o meu amigo Wagner, do projeto Vida Nova. O Wagner, querido, Wagner é meu irmão de pai, de sangue e de mãe. Pai, mãe e sangue. Aí você fala, poxa, mas ele não é filho da Beth, do Nego do Carlinhos, sim. Filho de pai, querido, que é o mesmo Deus. Mãe, igreja, Vida Nova, projeto Vida Nova, Cara de Leão. E de sangue, Pedro? O sangue de Jesus que nos cobre, nos lava de todo pecado. Meus irmãos, aleluia. Todo mundo achou? Amém. Amém. Santo Deus, Israel, poderoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Verso 4, do capítulo de número 5 de Amós. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e mais uma vez, porque assim diz o Senhor à casa de Israel. Vocês buscai-me e viverei. Toma os vossos assentos em nome de Jesus. Querido, eu não pretendo me demorar. Até 11h59 ainda é sábado. Aí, eu escutei o glória a Deus. Tem gente aqui remanescente. Antigamente eles sentavam aqui, né? Hoje em dia assim, ó. Entrou no culto 7 horas, vai acabar. Os da antiga não, os da antiga passam, eu entro aqui, Senhor, e não tem hora, não tem previsão para acabar, eu quero estar com Deus, eu quero estar com Deus. Ainda tem remanescente aqui, em nome de Jesus? Querido, o tema ao qual foi
antiguidade de 78 anos da Igreja Assembleia de Deus de Vila Santa Teresa. Ao tema qual o Espírito Santo colocou no coração, não sei se foi do pastor, presidente ou do pastor da casa local, porém o tema é Amós, que é buscar-me-ei e viver. Só que todo texto ele tem um contexto. Por quê? Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. E a pergunta do texto ao qual foi confiado é: por que o Senhor deu esse tema no coração da Igreja Assembleia de Deus? Por que Deus falou isso para o povo dele? Buscar-me-eis e vivereis. Espera aí, se Deus está pedindo para buscar, falando que se eles buscar eles vão viver, é necessário ter o entendimento que o povo não está vivendo isso. Porque se o povo tivesse vivendo isso, Deus não precisaria falar. Mas se Deus está falando que tem que buscar para viver, tem um contexto. Contexto esse qual, Pedro? Que o povo não está vivendo aquilo que o Senhor falou. O livro de Amós é muito interessante porque ele é um profeta menor. Amós, e quando eu digo profeta menor, não está falando que ele tem menos importância do que os outros, como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel e até mesmo o próprio Daniel. Quando fala aqui na Bíblia profeta menor, é porque esse profeta ao qual é literário, porque tem dois tipos de profetas. O profeta literário, o que é um profeta literário? É um profeta que escreveu livros ao qual tem o seu nome. Por exemplo, eu pedi vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Amós. É um profeta que escreveu o seu livro. Me fiz entender? Isaías é um profeta literário que escreveu. Porém, tem profetas também não literários. Por exemplo, Natã é um profeta não literário. Aías é um profeta não literário. O vidente Gad, que é um vidente, mas também conhecido como profeta não literário. Tem profetas literários e profeta não literário. Esse profeta Amós, ao qual é menor, não porque ele tem menos importância, eu repito, porém porque o seu livro é menor. Isaías é conhecido como profeta maior, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por quê? Porque é um livro que foi escrito por parte maior. Me fiz entender? Não que ele tenha menos importância, porque o profeta diante do Senhor, se fala a palavra, todos eles têm a sua importância. Então esse profeta Amós se iniciou no reinado de Uzias e também no reinado de Jeroboão, filho de Jeoás. Esse profeta querido, Amós, ele era um pastor que cuidava ali de um rebanho, pequeno rebanho, mas também cultivava no campo figueiras bravas, conhecida como figueira de sicômoro. Não se sabe se essas ovelhas eram dele e se o campo também é ele, ou se ele era um empregado. Porém, era um profeta que não tinha tantas condições financeiras. Porém, não era também um homem letrado, porque a sua escrita no hebraico é muito correta. Então, esse profeta estava cuidando do campo ao qual Deus chamou para profetizar contra alguns povos. A princípio, o povo da Síria, não a Síria. Síria é a capital de Damasco. A Síria é a capital de Nínive. Então, esse profeta, Deus chamou ele para tratar de alguns povos. E o profeta não estava parado. Por quê? Ele estava trabalhando em movimento. Por quê? Porque Deus não chama ninguém que não tenha nada. Deus chama pessoas que estão em movimento.
a pessoa está trabalhando, a saber, as irmãs que vêm para o ciclo de oração, as irmãs que estão buscando a presença de Deus, as irmãs que estão caminhando, jejuando, lendo, buscando, essas Deus chama. Deus não vai chamar nenhum irmão, nenhuma irmã que está sentado, sem fazer nada. Deus não quer pessoas preguiçosas, paradas. Deus quer pessoas em movimento, pessoas que estão ativas na obra. Deus levanta esses. E Amós, nesse contexto, levantado no povo, começou a tratar pelos assírios, depois trata para Gaza, em Asdod, mas depois, no capítulo 2, Deus manda ele tratar com o povo de Judá. Naquela época tinha as 12 tribos de Israel, porém agora dividida, porque toda vez que você ouvir falar em Israel, na parte que é o reino do norte, ou seja, quando não fala de Davi, quando fala de Saul, e você ouvir ler a Bíblia, falar de Saul, Israel e a época de Saul, é as 12 tribos, a saber, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad, Áser, José e Benjamim. São as 12 tribos de Israel. Quando vocês ouvirem falar na época de Saul sobre Israel, são as 12 tribos. Na época de Davi, são 12 tribos, completas todas elas. Na época de Salomão, 12 tribos. Morreu Salomão, entra o seu filho Roboão, início, 12 tribos. Depois, logo após o tempo da morte de Salomão, ao qual o Jeroboão vem do Egito, ali tem aquela confusão entre eles e ali se aparta. Fica 10 tribos para o norte e 10 tribos para o sul. Glória a Deus. Aí dá-se o entendimento aqui, né? Mostra que já estava dividida essa tribo. Deus levanta primeiro Amós para poder tratar com a tribo ao qual ele pertence, porque ele é natural de Tecoa, uma pequena cidade, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém e 16 quilômetros de Belém, e 16 quilômetros de Jerusalém. Esse profeta que ela se Tecoa, ele começa a ministrar primeiro para a sua tribo, para o lugar aonde ele mora. Por quê? Porque primeiro Deus trata na sua casa, para depois tratar lá fora. Deus não vai tratar primeiro com a pessoa fora, para depois tratar dentro. Primeiro se trata dentro. Antes de eu sair para poder pregar, Deus primeiro fala comigo. Antes de a mensagem ir em você, ela vem em mim. Seja fel ou seja mel. Se for cortar em mim, se for cortar em você, primeiro ela corta em mim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Antes de penetrar em você, penetra no pregador. Antes de você receber a parte que você lhe cabe, primeiro o pregador recebeu a parte que lhe cabe. Então Amós começa, querido, a falar com o teu povo, com o povo da sua casa, porque precisa tratar primeiro com o povo do sul. Por quê? Porque naquela época o povo do sul estava sendo influenciado pelo pecado de Jeroboão. Presta bastante atenção, olha para cá. O povo estava sendo influenciado por Jeroboão, porque Jeroboão ali adorava ao Deus bezerro de ouro em Betel e adorava outro em Dan. E isso ficou contínuo, ficou adorando um povo idólatra, porque naquela época, querido, o povo de Israel, tanto Judá quanto o reino do norte, estavam bem financeiramente, em armaduras, em soldados, tudo indo bem. Quem olhava de fora, pensava, nossa, que povo bem sucedido, que povo maravilhoso, as fronteiras estão correndo normalmente, estão vivendo o ápice, o zênite daquilo que é de melhor da terra, de extrair. Exteriormente o povo via, achava que estava bom, porém interiormente o povo estava à morte, à ruína. Pedro, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que pessoas que são muitas das vezes influenciadas, assim como o rei Uzias se deixou influenciar pelo rei Jeroboão, que são contemporâneos
Deus começa a levantar esse homem e começa a falar algumas verdades concernentes ao reino. Por quê? Porque o povo naquela época não obedecia à lei, não obedecia à lei ao qual o Senhor deu para Moisés no Monte Sinai. O povo querido não estava querendo obedecer os 613 preceitos da lei. Viram o que é um preceito? Preceito é um conselho, é um mandamento. Deus deixou 613 preceitos da lei de Moisés, 248 positivos e 365 negativos. Pedro, positivo, o que é o positivo? O positivo corresponde a todas as partes do corpo humano, porque você, no seu lindo corpo, tem 248 partes que formam o teu corpo. São essas positivas, para que todo o corpo que você tem toda parte glorifique a Deus no positivo. Pedro, os 365 no negativo, é porque o ano tem 365 dias. São 365 vezes que Deus fala para você não. Hoje Deus falou para você não. Pedro, amanhã Deus fala para você não. E depois de amanhã Deus fala para você não. E Pedro, o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que Deus falando não, ele é ruim? Não. Ele diz o não porque ele te ama. Porque tem mais negativos do que positivos. 365 negativos e 248 positivos. O negativo é maior, por quê? Porque você erra mais do que acerta. E quando Deus fala não, 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 não é porque Ele não te ama, pelo contrário, o não é porque Ele te ama. Você está vendo minha linda filha aqui, Maria Cecília. Quando ela era mais nova, ainda agora mais velha, eu falo para ela muitas vezes: não, pai, posso isso? Não. Posso aquilo? Não. Posso colocar um prego na tomada, filho? Não. Agora, esse prego na tomada, o qual o pai fala: não põe o prego na tomada, é porque o pai é ruim? Não. O filho vai chegar e falar assim: não faz isso, papai, porque o senhor é ruim. Não, filho, não é porque eu sou ruim, é porque eu te amo. Então, não, quando Deus te dá um não, não é porque Ele tem raiva de você, não é quando vai dar você com birra. Quando Ele fala não, é porque Ele te ama. E Ele sabe que se Ele falar sim, você vai entrar por um caminho, e neste caminho você vai se perder. E Deus começa a falar através do profeta Amós, tratar algumas coisas discernentes ao rei. E o povo não queria obedecer a lei, Wagner. Por que não queria obedecer a lei? Porque a lei, aos olhos deles, era dura. A lei, você tem que casar com uma mulher e acabou. Os outros deuses de outros lugares, você pode ter 3, 4, 5 mulheres. A lei, você tem que ficar com a sua mulher, amar ela. Fora da lei, você pode trocar com mulher. Então, repare que não só o povo de Israel, mas como todo o povo tem essa dificuldade. Nós temos dificuldade de obedecer, porque obedecer dói. Tem uma palavra que diz que na escola nós aprendemos o ABC, com Deus é diferente, com Deus é ao contrário, nós aprendemos o obedecer. Com Deus é diferente. É necessário obedecer. Aí Deus levanta esse profeta Amós e começa a tratar de algumas verdades concernentes ao reino. Porque quando Deus levanta um profeta, já reparou? Porque um profeta não é levantado só para dar carinho, continua assim, que legal. Profeta que é de Deus falava mais o não do que o sim. O profeta começava a corrigir. E o contexto dessa mensagem é que o povo, alguns diziam que adoravam a Deus, mas estavam adorando a deuses. E a palavra fala que Deus é um Deus ciumento. Deus, ele não se deixa adorar pelo seu ser. Deus, adoração é exclusivamente só Ele. E aqui eu já quero fazer uma aplicação na sua vida. Se você diz que ama Deus, mas não obedece os seus mandamentos, reveja seus conceitos, porque porém não está andando de acordo com a sua lei, sua palavra. Esse texto, querido, começa a falar sobre juízo de Deus, porque Amós trata sobre o juízo de Deus.
com justiça. Essa é a chave de amores. Justiça com juízo. Porque Deus, Ele é um juiz justo. O povo, querido, estava sendo influenciado. Por quê? Porque com uma mente fraca, muitas das vezes, quando para de pensar naquilo que é a verdade de Deus na sua vida, começa a estudar, começa a ler. Você já viu? A pessoa cresce assim, né? Cresce, a pessoa começa a vir para a igreja, está firme, começa a ler, começa a estudar, começa a jejuar, começa a buscar a presença de Deus. Vem uma pessoa tentando influenciar você e sai fora. Eu estou firme, eu estou forte. Mas quando a pessoa começa a parar de ler, parar de vir para o culto, parar de jejuar, parar de caminhar, ela é influenciada por alguém. Já reparou que é difícil alguém do mundo lá fora tentar influenciar o outro mundo lá fora? Por que a pessoa que está lá fora não quer tentar influenciar mais ainda a pessoa? Porque a pessoa está perdida. Mas ela tenta influenciar aqui. E o povo, querido, esse povo aqui, do povo de Judá, era influenciado por Jeroboão. Pessoas que diziam ser uma coisa, mas não são. Eles cultuavam também a Deus, porém cultuavam outros deuses. E é nesse momento que Deus levanta esse servo para poder tratar disso. E nós lemos esse texto, buscareis e vereis. Só que antes de Deus falar isso, você tem que viver, é necessário se consertar. E o reino não entra de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que vai entrar. Querido, o reino, a palavra fala que o reino é tomado à força. Não está falando aqui para você sair no braço com qualquer um, não. Está falando aqui que é para você decidir não mais mentir, decidir não mais fofocar, decidir não mais fazer intriga com o irmão, decidir agora ter uma vida reta. Porque Cristo falou lá em Mateus 7,23: entrai pela porta, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz a vida, e são poucos os que entrarão por ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa porta é estreita, é bem curtinha. Para poder entrar no reino, para poder passar por essa porta, não pode ter mala. Pedro, não estou entendendo. Que mala, Pedro, você está falando? A mala da fofoca, a mala da mentira, a mala do adultério, a mala da frustração, a mala do rancor, a mala do ódio. Para poder entrar por essa porta, querido, tem que deixar a mala, porque a porta é estreita. Aqui, querido, Deus está tratando com o povo, aonde a palavra-chave eu vos falei, que é o julgamento e a salvação. E nós temos o entendimento de que todos nós iremos passar para o julgamento do Senhor. E a pergunta para você hoje, nessa noite, é: como está a sua vida? Deus está falando para você nessa noite: buscai-me e vi. Pedro, não entendi. Vai entender. Se buscar, vive. Se não buscar, morre. Se buscar, vive. Se não buscar, morre. E quando eu falo em buscar, eu não falo só em buscar vir ao culto. Quando eu falo em buscar, eu não estou falando só em buscar vir para o culto. Sabe por quê? Porque tem pessoas que fazem do culto algo robótico, algo natural. Eu vou para o culto hoje porque tem costume. Eu vou para o culto hoje, eu vou lá para o culto cultuar, hoje tem ceia, vou no culto, vou na ceia. Hoje é quarta-feira, hoje tem culto. Hoje é festividade, eu vou no culto. Porém, vem até no culto, vem para o ambiente de culto, mas não consegue entrar no ambiente. O povo era assim, estava em Israel, estava no templo, o povo de Judá, mas entrava no templo, no ambiente de culto, mas não conseguia entrar no culto. O culto rola,
sétimo novo. Todos eles falam, querido, antes de Cristo nascer, está falando, o Messias vai vir, o Cristo vai vir, o Cristo vai vir. Agora Cristo voltou, no Novo Testamento, já subiu, está à destra do Pai, vai voltar, é tudo se baseia por Cristo. Porque no ambiente de culto, o povo de Judá estava lá no culto, estava no templo, cultuava, adorava, mas também adorava a ídolos. Então, peraí, se eu adoro a Deus, mas eu adoro a ídolos, então a minha adoração a Deus não é sincera. Porque Deus não aceita a adoração a outros seres humanos. O povo adora Deus no templo, mas aqui fora adora divindades. Então, dá-se um entendimento que a adoração a Deus não é a verdadeira. Então, não adianta eu vir para o culto, não entrar no culto. É necessário se desligar para fora e entrar dentro. Sabe por que, querido? Eu vou terminar já. Sabe o que é interessante? Uma palavra dura, mas essa é a realidade. Quando eu venho para o culto, para a igreja, hoje tem culto, eu vou para a igreja. Aí vai, senta aqui, canta um louvor, mas a adoração não é sincera, não está sendo de verdade. Venho para o culto, prego a palavra, mas não é de verdade. Venho para o culto, digo que veio com a oração, mas não é de verdade, para poder fazer número. Engana até o pastor, não engana Deus. Sabe o que eu estou fazendo no templo? Presta bastante atenção, isso é muito sério. Quando eu venho para a igreja, para o templo, mas eu não entro no culto, eu não me entrego de verdade, eu só estou fazendo no templo uma sala de espera para quando eu venho para o templo e não entro no culto, eu estou fazendo do templo uma sala de espera para o inferno. Só está sentada aqui esperando o dia aqui. Porque não se entrega. E no ambiente de culto onde Cristo está andando, tem milagre. Lembra a mulher do filho? Tem uma multidão andando, encostando a igreja, a mulher toca. Aí Jesus fala: quem me tocou? Aí o Pedro fala: a multidão está te oprimindo, te apertando, o Senhor pergunta quem te tocou. Pedrão, eu não estou te perguntando quem está encostando em mim, quem me tocou diferenciado. Porque o meu culto consegue ter pelo menos aqui, que consegue tirar a virtude. Jesus está passando, quem é que vai tirar a virtude? Pedro pode estar lotado, pode estar cheio de gente, mas tirar a virtude são poucos. Aí Deus fala para Amós no capítulo 8, verso 11, que virão dias, diz o Senhor, em que trarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aí Deus está falando, está adorando os deuses, Israel está adorando também os deuses, não está cultuando a minha divindade. Vai chegar um tempo que eu vou trazer fome sobre a terra, mas não de pão, nem a sede de água, mas de ouvir a palavra. Aí séculos depois veio o nosso Redentor, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, e veio sobre a terra e fala: eu estou aqui, ó, quem tiver sede, não é sede de água natural, mas é uma água espiritual. Vem aqui. Se cumpre agora essa palavra em Jesus Cristo, ao qual traz sede para nós, não sede de uma água física, mas uma água espiritual. Que a água é a palavra espiritual, porque o que transforma o homem, querido, sempre será a palavra. O pão que alimenta não é somente o pão físico, esse alimenta o corpo, porém alimentar o espírito é a palavra. João, no seu capítulo 17, verso 17, Jesus em sua oração vai falar: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Foi lido aí pelo Francisco Isaías, no seu capítulo 55, seu verso 10.
assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão que come, assim será toda palavra que sair da minha boca. Ela nunca tornará para mim vazia, antes para a minha paz, e prosperará para aquilo que a enviei. O que transforma a tua vida, querido, é a água viva com o Senhor dá. Essa mata a tua sede, e o que te alimenta espiritualmente é a palavra do Senhor. Então viva a palavra, busque a palavra. Querido, nós estamos vivendo num tempo, ao qual não é mais necessário brincar. Na verdade nunca foi. Mas estamos vivendo num tempo onde ninguém, se você que está vivo e ainda não tem um encontro com Cristo de verdade, tem um encontro. E você, querido, que tem um encontro com Deus, mas não leva a sério, é momento de levar a sério. Pedro, se eu cair, a palavra de Deus diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Estamos vivendo no tempo ao qual eu preciso ler a isso para terminar. Estamos vivendo no tempo ao qual você está vendo a guerra no Oriente Médio. Você acha que isso? Pedro, mas sempre teve guerra? Claro que sempre teve. Claro que sempre teve. O povo de Deus vai ter sempre. Só que nós estamos nas dois partos. Jesus falou lá em Mateus que vai ter guerra, rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Isso é o princípio das dores. Já viu? Quando a mulher estoura a bolsa, a mulher começa a contrair, sentir dor. Ela vai para o médico, para a maternidade, não é nem. Aí começa a aumentar a dor. E ao aumentar-se a contração, dar-se o entendimento aos médicos e a você de que está mais próximo a pessoa de dar luz. Pedro sempre teve guerra? Claro que sempre teve guerra, mas não como muitas estão acontecendo agora. Politicamente dizendo, Deus está avisando a sua igreja. Jesus Cristo está avisando. Eu estou contando. É o momento de endireitar a sua vida. Se conserta. Pule a sua vida no altar. Se consagra a sua vida no altar. Para de falar mal dos outros. Para de vir para um culto só pensando, eu vou lá para ver. Eu vou lá ver o que rola. Vou lá ver se rola. Vou lá ver se tem unção. Se vai me produzir, se tem roda, se não tem. Essa unção pode não ter, mas aqui tem Deus, mas aqui tem graça. Mas aqui tem palavra. Então, é necessário se concentrar, porque tudo está acontecendo já para o fim. Cristo está falando, aprendei com a parábola da figueira. Porque quando os seus galhos, seus ramos começam a ficar dentro, vocês começam a perceber que chegou o verão. Mas quando isso tudo acontecer, vocês fiquem ligados, porque ela pega o fim. Ele está falando que, gente, vocês conseguem observar o verão vindo, porque vocês começam a olhar para a figueira que é natural e falar, nossa, que legal, que interessante, a figueira está chegando o verão, porque os galhos estão ficando pelos, estão ficando bonitos. O verão está chegando. Consegue observar isso. Agora não consegue observar o princípio das dores, porque antes de entrar na parábola da figueira, no natural, ele vai falar o espiritual. Ele vai falar sobre os princípios das dores. Ou seja, tudo isso está acontecendo. É ele avisando você. O noivo está chegando. O noivo está chegando. E como está a noiva? Porque só vai subir uma roupa preparada para o seu noivo. Se não estiver preparada, Jesus, mas eu sou noiva. Não subiu na noiva, não. Não subiu na noiva, não. Uma vez a esposa chegou para mim e falou assim:
você acha que toda a igreja vai subir? Eu falei, vai, toda a igreja vai subir. Ele falou assim, Pedro, não vai, não é toda a igreja vai subir não, Pedro. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, se não subiu, é porque não é da igreja. Toda a igreja vai subir? Eu falei, toda vai. Não é toda a igreja vai subir não. Mas vai, só a palavra vai que a igreja vai subir. Ao encontrar Jesus nos ares. Não subia porque você só vinha para o culto, não fazia parte da igreja. Daí como o povo tinha na época de Amós, entra no templo, adora, mas depois está adorando Deus. Pedro, mas adorar outro Deus. O que é adorar outro Deus? É tudo isso que eu vos falei. Fazer fofoca, fazer mentira, fazer intriga, não viver de acordo com os preceitos do Senhor. Gente, no coração tem crente que tem ódio do outro. Tem crente que não consegue amar. Gente, Jesus não falou que nós iríamos ser conhecidos como discípulo dele se eu tivesse uma boa oratória. Pedro, você vai ser conhecido como meu discípulo porque você fez seminário. Porque você fez curso de oratória, saber falar. Porque você fez uma boa exegese, uma hermenêutica. É isso. Jesus não falou que nós iríamos ser conhecidos como discípulo dele pela nossa oratória, pela nossa exegese. Ele falou que nós iríamos ser conhecidos como discípulo dele se nós amarmos uns aos outros. Porque ninguém tem um amor maior do que esse de perder a sua vida, dar a sua vida por amor de seus amigos. Ele falou. Aí, nós estamos vivendo no tempo que Cristo está voltando, mas nós não queremos nos livrar dos deuses. Nós não queremos nos livrar dos ídolos. O povo da época de Amós estava vendo isso. Querendo salvação, dizendo servir a Deus, mas não livrava dos ídolos. Aleluia. E não é diferente nos dias de hoje. Entramos no templo, dizemos que adoramos, mas não nos livramos dos ídolos. É necessário nessa noite se livrar dos ídolos, porque Cristo está voltando e vai buscar uma nossa. Buscar-me-eis e viveis, diz o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. O profeta falou, vai dar ruim. Deus vai trazer juízo. Deus vai trazer juízo. E de coração, leia todo o livro de Amós. Você vai ter um entendimento. Você vai ter um entendimento de que Deus trata com o povo fora de Israel, mas Deus trata ainda de uma maneira mais dura para o povo de Israel. Por quê? Porque antes de tratar lá fora, Deus trata aqui. Sabe por quê? Porque aquele que não tem conhecimento não tem peso sobre os seus ombros, mas você que tem conhecimento, aí pesa. Deus começa a tratar com o povo lá de uma maneira dura, a fim de que o povo se conserte. Oh, meu Deus. E como eu vos falei, os 613 preceitos da lei, 365 negativo, 248 positivo, maior é o negativo, porque Deus trata com aquele que Ele ama. Porque a carta aos Hebreus diz que se Deus Ele não te corrigir, você não é filho, você é bastardo. Deus corrige a quem Ele ama. A palavra diz: buscar-me-eis e viver. Pedro, é como buscar com uma vida
plena de verdade a presença de Jesus, querido. Talvez essa palavra veio ao seu coração. Talvez a palavra eu procuro sempre entregar com entendimento, trazer uma mensagem bem explicada para você poder entender. Porque não adianta nada eu chegar e começar a gritar, rodopiar e nada de mensagem. Entendeu que eu não entendi nada, nós vamos uma vez. É necessário ter um entendimento, porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Espera aí, não fala que a fé vem pelo escutar? Não fala que a fé vem pelo escutar? Não, ouvir. Ouvir é diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu vejo todos os rostinhos, desde o início que eu comecei a pregar, prestando bastante atenção. Isso é legal, isso é muito bom, porque eu estou vendo todos vocês aqui prestando atenção na palavra do Senhor. Porém, vocês estão me ouvindo e ao mesmo tempo escutando o som da guitarra. O som da guitarra está entrando no ouvido e saindo do outro, porém a palavra de Deus, que assim seja para alguns, quem dera que fosse para todos, entrar no ouvido e parar no coração. Essa é a mensagem. E a mensagem que transforma é a obediência. A mensagem, olha para mim, presta bastante atenção aqui, vou terminar. Não adianta nada, querido, o que foi ministrado ontem, o que foi ministrado hoje, você ouvir e ir embora e deixar para lá. Porque o que muda a vida do crente, do ser humano, não é o que ele ouve aqui e vai embora sem nada. O que muda aqui, o que muda a sua vida, é você ouvir aqui e lá fora colocar em prática o que você está ouvindo. Isso é o que vai transformar a sua vida. Que você possa hoje ter esse entendimento. Deus fala para você hoje, buscai e vivei. Não seja como o povo de Judá. Não permita que Deus te levante um profeta para você e fale, é esse. Não. Que você possa ser esse profeta, ter uma vida reta e Deus te levantar para alguém. Ainda que seja para divertir alguém, mas que você tenha uma vida reta e fiel. Porque aqui o tema foi sobre Amós, mas tudo é sobre Cristo. Tudo é por Cristo. A Bíblia se baseia em Cristo. Quando eu vos falei em Amós 8:11, que Deus vai derramar fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra, está apontando para Cristo, que é o verbo vivo. Porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Que você possa ter esse entendimento e que você possa entender todos os dias, não mais olhando para trás. Porque a palavra fala em Filipenses, no seu capítulo 3, verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhe para frente, olhe para frente, para o alto, porque é para lá que você irá subir, para se encontrar com o seu noivo na cruz. Que você possa viver a plenitude do Senhor na sua vida e que possa ter esse entendimento de que você não era como Judá na época de Amós, nem como Israel também na época de Amós. Porque eles adoravam a Deus, porém adoravam a ídolos. Nós adoramos tão somente ao Senhor, porque foi Ele que nos comprou e nos pagou um alto preço na cruz, pela sua vida e pela minha vida. Que Deus nos abençoe, que você possa ir para casa com a sua bênção e entender. Você se buscar neles e viver. Se você buscar, você viverá. Se não buscar, o que acontecerá? Morrerá, diz o Senhor na sua palavra. Que Deus nos abençoe, queridos. Deus abençoe vocês. Pai.